Pior que eu tenho todo extremo de paciente. Tem aquela paciente super intempestuosa, ela chega aqui pra mim e fala assim, doutor, eu quero operar semana que vem. Eu falo, meu Deus, que loucura! Semana que vem? Mas vamos tentar, né? E tem aquela outra assim, super tranquila, doutor, eu vim aqui consultar com o senhor hoje, mas eu quero operar daqui 1 ano e meio, 2. Nossa, mas tá longe também, hein? A vida é assim. Olá, tudo jóia? Sou o Hugo Leonardo, sou cirurgião plástico e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre planejamento de cirurgia. O ano de 2025 está chegando e sempre que a gente tem essa virada de ano, surge aquele sentimento de planejar as nossas mudanças, planejar os nossos sonhos e correr atrás deles, certo? E com a sua cirurgia plástica é da mesma maneira. E eu quero te dizer aqui um passo a passo para você conseguir atingir esse sonho. O primeiro ponto em relação a isso é você procurar um profissional que seja bem capacitado. Eventualmente você pode encontrar isso em sites oficiais, como o do Conselho Federal de Medicina, você pode procurar isso em sites como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você pode pegar indicações de pessoas que passaram por um procedimento cirúrgico com um bom profissional, eventualmente ver um pouco do histórico dele na internet. Hoje em dia isso está muito fácil, muito simples. Então, o primeiro ponto é escolher um profissional bem capacitado, experiente, com boa formação para cuidar de você. O segundo ponto é participar de uma experiência, uma consulta com este profissional. Por que eu já falo isso? Independente da data que você quiser operar. Porque a partir daí você vai ter dados relacionados à cirurgia que você quer fazer e serão dados mais específicos, mais concretos, como questão financeira e orçamentária, tipo de itens que você vai precisar usar no seu pré e no seu pós-operatório, se você vai precisar de uma preparação específica nutricional ou de atividade física, enfim, inclusive desta maneira se programando em relação a datas. Mas vamos lá, passo a passo. Depois que passou pela consulta com este profissional em cirurgia plástica, você vai ter acesso ao orçamento. O orçamento, obviamente, vai depender de cada situação, de cada indivíduo. Tem pessoas que precisam juntar um tempo aí o dinheiro para aquele procedimento, tem pessoas que conseguem de forma mais rápida. A gente não vai entrar muito no mérito disso. O que eu posso dizer é que qualquer pessoa consegue realizar o seu sonho, mesmo que inicialmente a questão financeira pareça um obstáculo. Todo mundo precisa pensar inicialmente em ter uma reserva de emergência, né? Ou seja, ter aquele dinheirinho guardado no banco para custear a sua vida caso aconteça algum imprevisto, um imprevisto no trabalho, um imprevisto de acidente, alguma coisa nesse sentido. Isso tem que ser primordial, ok? Após isso, você precisa ir juntando um dinheirinho todos os meses, algo que não impacte a sua folha orçamentária, algo que não impacte a sua renda familiar. Por quê? Uma cirurgia plástica, na maioria das vezes, ela não é uma necessidade imediata. Você precisa priorizar questões mais básicas de vida, saúde, educação, conforto, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E eu estou aqui para cuidar um pouquinho disso também, né, como médico de vocês. Mas o que é preciso dizer é que se você tem um sonho, não deixe isso de lado, tenha constância no seu acúmulo de dinheiro para realizar aquele sonho, porque você vai chegar lá. Eu tenho pacientes que me dizem que estão juntando dinheiro para realizar uma cirurgia comigo há 10 anos, há 5 anos. Parece um longo tempo? Parece, mas passa. Aquele sonho, ele é atingível, ele é tangível. Segundo ponto, questão de exames pré-operatórios. A depender da sua cirurgia, você vai ter uma lista específica de exames pré-operatórios. Alguns exames de sangue, de avaliação cardiológica, são exames mais básicos para todo tipo de cirurgia. E a gente tem exames específicos para cada uma delas também. Por exemplo, se o paciente vai fazer uma remodelação costal, precisa de uma tomografia dos arcos costais. Se vai fazer uma cirurgia que envolva a parede abdominal,
precisa de um exame que mostre essa parede abdominal. Se é mama, um exame da mama. Então, a gente tem também exames específicos para cada região que o paciente for operar. E ter conhecimento desses exames é importante para se programar. É ideal que esses exames fiquem prontos com alguma antecedência antes da cirurgia, nada muito longo, mas com alguma antecedência. Por quê? Caso alguma coisa saia da linha da normalidade, para que o paciente tenha tempo de resolver aquilo antes da data da cirurgia e não prejudicar a data da cirurgia. Exemplo, uma anemia, uma infecção urinária, coisas que o paciente consegue tratar antes da cirurgia, mas se a gente descobrir na semana do procedimento, um dia antes, a gente não vai conseguir resolver e você vai perder a data da sua cirurgia. Outro ponto é em relação à programação de data. A gente sabe que cada pessoa tem uma necessidade específica. Tem pessoas aqui que precisam cuidar dos filhos e preferem operar em épocas de férias, né? Porque as crianças não estão indo para a escola, eventualmente. Tem pessoas que já pensam justamente o contrário, preferem operar fora da época de férias, justamente porque não vão ter, às vezes, a criança em casa, o que dificultaria o cuidado, questão de pegar peso, de correr atrás de uma criança. Eu estou dando um exemplo muito simples. Depender do tipo do trabalho, se é uma pessoa autônoma, vai preferir férias no momento do ano em que o fluxo de trabalho seja menor, porque tem gente que, se não trabalha, não ganha, e tudo isso tem que ser levado em consideração. O que eu posso dizer em relação a essa programação é que na cirurgia plástica, habitualmente, existem meses que são mais concorridos. São os meses que a gente chama de alta temporada, que são os meses de junho e julho, dezembro e janeiro. Então, se você pretende operar em alguns desses meses, a minha sugestão é que vocês já reservem essa vaga no mês e no dia que vocês estão almejando com muita antecedência. Reserve aí com 6 meses de antecedência, às vezes até mais, dependendo do fluxo de cirurgias do seu cirurgião, ok? Senão você vai acabar perdendo a oportunidade de operar na data ideal para você com o seu cirurgião. O último ponto que é importante comentar é em relação ao preparo físico e psicológico para a cirurgia. Por que eu estou juntando tudo isso? Porque é uma coisa mais orgânica, é uma coisa da pessoa. Qualquer pessoa que vá se submeter a uma cirurgia plástica, para melhorar a autoestima, para melhorar o corpo, ela tem que ter a mentalidade de que ela está fazendo uma mudança na sua vida, inclusive no seu estilo de vida. Não só para a cirurgia, mas para a vida, para que ela tenha manutenção de resultado. Preparar-se fisicamente significa atividade física, uma atividade física com constância, de preferência uma academia, musculação, para que o paciente aumente tônus muscular, força física, fortalecimento do core, sem deixar de lado exercícios que envolvam o cardiovascular, ou seja, uma corrida, uma caminhada, algum exercício que aumente a frequência cardíaca. Levar em consideração uma alimentação saudável, uma alimentação que seja mais rica em fibras, legumes, verduras, um prato bem colorido. Pode utilizar ali de uma proteína mais magra, na verdade. Evitar um pouco o carboidrato, evitar um pouco açúcares, isso uma constância. Eu sei que essa questão de alimentação é uma questão muito delicada, porque faz parte dos nossos prazeres da vida, não é verdade? A gente até costuma dizer para alguns pacientes, para eles tentarem seguir ali uma rotina de, sei lá, 80, 20%. E o que seria isso, mais ou menos? Pensando numa semana de 7 dias, tenta seguir uma dieta certinha, balanceada, organizada, pelo menos por 5 dias, de segunda a sexta. Você dá aquela fugidinha no final de semana, aquela fugidinha leve, para a gente também trazer felicidade para a nossa vida. E na outra semana volta para sua dietinha balanceada novamente. E assim você vai tendo momentos regulares, preocupados com a saúde, e momentos de prazeres, para a gente não viver também totalmente escravo dos nossos hábitos. E a questão psicológica. Por quê? É preciso se preparar para uma mudança corporal que você vai ter. Você vai se perceber diferente do dia para a noite, porque a cirurgia ela é muito impactante, ela é muito rápida naquilo que ela precisa fazer. Um dia você está com excesso de pele no abdômen,
No outro dia, aquilo acabou. O resultado vem muito rápido, diferente eventualmente de anos de prática de atividade física que você vai conseguindo um resultado paulatinamente. Com uma cirurgia plástica, isso vem de maneira quase que instantânea. Instantânea pensando no contexto geral, né? Porque é claro que a gente sabe que a gente tem um período de recuperação ali de alguns meses, mas o que são alguns meses perto de décadas de vida? Isso é muito rápido. Então a paciente ela precisa se preparar para essa mudança no corpo dela e se preparar para o pós-operatório, psicologicamente falando. Por quê? Pode haver alguns momentos com um pouquinho mais de desconforto, um pouquinho mais de dor, um pouquinho mais de fraqueza. E é preciso estar em contato próximo, em contato íntimo com o seu cirurgião e com a sua equipe de pós-operatório para você ir avaliando se aquilo está dentro de um padrão de normalidade, um padrão esperado, ou se é alguma coisa que a gente precise investigar um pouquinho melhor, porque a segurança sempre tem que vir em primeiro lugar, tá certo? Aqui foi um pequeno bate-papo sobre planejamento. Eu acho que a gente precisa ter sonhos. Esses sonhos, eu garanto para vocês, são todos realizáveis, contanto que a gente trace um caminho para chegar até eles. Eu estaria aqui disponível e disposto para ajudar todos vocês a alcançar o seu sonho. Então, se for do seu interesse, se for do seu desejo, eu coloco aqui o meu consultório à sua disposição. Marca uma consulta comigo. Vai ser um prazer te ajudar nessa caminhada. Se você gostou desse conteúdo, ativa aí o seu botãozinho de like, ativa o sininho, se inscreve nesse canal. É uma grande satisfação isso para mim e não me deixe de seguir também nas outras redes sociais. Um grande abraço.